Fala aí, pessoal. Tava pensando aqui sobre modos, né? Os famosos modos gregos, né? Como a gente fala. E eu tava pensando exatamente em como a gente facilita esses modos. Então, por exemplo, eu tava tocando ainda agorinha uma sequência de Sol menor, em Sol menor. E aí eu peguei e eu vi a semelhança do Sol menor com o Mi meio diminuto. Qual é a semelhança? A semelhança está exatamente na tríade de Sol menor. Quando eu pego a tríade de Sol menor, aí é que entra uma outra questão que é muito importante, que é saber pensar nas notas, saber identificar a localização das notas. Então, quando eu penso em Sol menor, automaticamente na minha cabeça já vem a tônica, que é o Sol, a terça, que é o Si bemol, e a quinta, que é o Ré. Então, essas três notinhas a gente vai encontrar onde? Também no Mi meio diminuto. Quando eu penso no Mi meio diminuto, eu penso em Mi como tônica, o Sol como terça, aí entra o Si bemol como quinta bemol, né? E o Ré como sétima. É confuso quando a gente começa a falar e começa a embaralhar todas as notas. Mas quando a gente... Aí tem uma técnica que eu criei para mim, né? E eu tento passar dessa forma para os alunos, que é o quê? Eu sempre visualizo as notas no braço, mesmo quando eu não estou tocando. E essa foi a forma que eu encontrei de poder entender a harmonia. Porque quando eu só pensava ali na questão da partitura, quando eu tinha que ler a partitura para ver a harmonia, aí eu não conseguia, não entendia, né? Simplesmente não encaixava. Aí o que eu fazia nas aulas de harmonia? Eu tava ali com o pentagrama, né? Com as 5 linhas, colocava ali tudo bonitinho, mas no lado da folha, o que eu fazia? Eu desenhava o braço da guitarra. Então isso me ajudou muito nesse processo de entendimento de harmonia. E foi aí que eu comecei a entender as conexões dos acordes. Então, quando eu toco, por exemplo, um Sol menor e um Mi meio diminuto, é como se eu estivesse fazendo um Sol dórico. É muito interessante isso, né? Por quê? Porque quando eu faço um Sol menor dórico, eu tô tocando, aí entra uma outra conexão. Olha só, uma coisa vai puxando a outra. E é difícil de acompanhar quando a gente não tem uma base forte, sólida. Qual é essa base forte e sólida? Escala maior e campo harmônico maior, tríades e tétrades. E o arpejo disso tudo, porque no arpejo a gente consegue fazer muitas conexões. E é por isso que eu insisto muito com os alunos, né? Não adianta passar para modos sem entender a escala maior e o campo harmônico maior. E não adianta também passar para os modos sem entender a harmonia funcional, né? Quando eu falo harmonia funcional, vamos trabalhar essa palavra aí esse termo de uma forma mais simples. A conexão entre os acordes, né? O que existe que liga um acorde com o outro. Então, voltando ao meu Sol menor dórico, quando eu faço um Sol menor normal, e eu faço um Mi meio diminuto, é como se eu estivesse fazendo um Sol menor e um Dó com sétima, com nona. Por quê? Porque o Mi meio diminuto, ele contém as seguintes notas, como eu já falei. É o Mi como tônica, o Sol como terça, o Si bemol como quinta bemol e o Ré como a sétima menor. Quando a gente faz o Dó 7 com nona, a gente tem o Dó como tônica, olha ali, o Mi como terça, o Sol como quinta justa e o Si bemol como sétima menor. Eu só alterei a tônica, né? Só alterei a tônica ali, né? Eu coloquei o Dó no lugar do Mi, né? Acrescentei uma nota a mais ali. Então percebe que tudo está conectado. Olha só, comecei falando de Sol menor, e aí eu falei de Mi meio diminuto, e agora já estou falando de Dó com sétima, com nona. Olha que interessante isso. E quando eu começo a ter essa clareza no pensamento, a mão ela flui melhor, né? Claro que tem a parte mecânica, aí é treinar, tocar, para que o músculo entenda o que está sendo feito, né? E aí ele vai com um processo de naturalização
do movimento. E é assim que funciona, repetição, repetição, treino, treino, treino. Mas tem o lado intelectual, né? Tem o lado que a gente tem que pensar também, principalmente no improviso, principalmente para quem gosta de compor, para quem gosta de criar, para quem gosta de buscar novas sonoridades, para quem gosta de reharmonizar músicas, né? Ou enfim, né? Ter um domínio maior da música. É preciso ter tudo isso. E isso leva um tempo para a gente chegar lá, né? Mas quando eu entendi esse processo de olhar as notas no braço e identificar que as notas elas estão sempre trabalhando em conjunto, independente do acorde que está sendo feito ou do acorde que virá, né? Isso sempre vai ter ali no caminho musical. Não tem como fugir disso. E é por isso que a importância que eu sempre falo de pensar em notas. Quando eu penso em nota, eu não estou falando de velocidade, eu não estou falando de técnica, eu estou falando de nota, tá? Então quando eu penso na nota, aí a coisa ela solidifica na minha mente, né? E ela faz a execução sair muito mais tranquila. Por quê? Se eu olho uma harmonia, tá lá Sol menor, Dó 7, aí vem um Mi meio diminuto, por exemplo. Caramba, quando eu olho isso e quando eu toco isso, eu vejo, opa, peraí, tá tudo junto ali. E aí me leva aonde? Qual é a base para eu tocar? Que escala que eu posso usar para tocar isso tudo? Caramba, tem um Sol menor, tem o Dó com sétima com nona, tem o Mi meio diminuto. Onde é que eu encontro uma escala que encaixa em tudo isso? A escala de Fá maior. Olha só, eu vou falar as notas aqui. Sol menor é composto por Sol, Si bemol e Ré, que é a quinta justa. O Dó 7 com nona é Dó, Mi, Sol e Si bemol. O Mi meio diminuto é o Mi, Sol, Si bemol e Ré. Todas essas notas estão na escala de Fá maior. Eu vou cantar agora a escala de Fá maior. Cantar não, eu vou falar as notas. É Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré e Mi. Olha que interessante, gente. Então assim, se a gente passa ali um período da nossa vida estudando harmonia, estudando o braço, né, entendendo a escala maior, o campo harmônico maior, as funções tonais, quem é a tônica, subdominante, dominante, acorde relativo, os antirrelativos, e depois a gente trabalha os dominantes, que aí a gente tem um dominante que está dentro do campo harmônico, e os dominantes secundários, que são aqueles emprestados para poder fazer movimentações entre os acordes, né? Enfim, gente, então quando eu tenho isso, tudo que vem depois fica mais fácil. A escala menor fica mais fácil, as escalas menores ficam mais fáceis. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em escala bebop, quando a gente vai pensar em mixo sustenido 4, né, que é uma escala que a gente usa, por exemplo, muito na música nordestina, né, e muito no jazz também. Quando a gente pensa num acorde mais complexo, e eu tenho essa base de escala maior, campo harmônico maior, aí a tríade, né, a tétrade, o arpejo disso tudo e harmonia, aí fica tudo muito mais simples de entender. E é por isso que hoje eu tenho uma certa facilidade em tocar variados estilos. Mesmo que a coisa seja muito complexa, eu consigo de alguma forma me adequar àquela situação complexa, simplificando a ideia da harmonia, né? Então se eu estou tocando, por exemplo, um Fá com sexta e com nona, e aí logo depois vem um, sei lá, um Dó com sétima, com quinta sustenido e nona bemol. Caramba, como é que eu vou tocar nisso tudo? Aí é que entra esse pensamento que eu tô falando, de pensar em notas e de ter a harmonia como minha aliada. Bom, é isso aí, gente. Espero que tenha sido de alguma ajuda esse papo aqui. Mas antes de passar para modos, estuda fielmente ali a escala maior em todas as tonalidades, campo maior, campo harmônico maior em todas as tonalidades, formação de tríade para todos os acordes, né, para todos os tipos de tríade maior, menor, aumentada, diminuta, em todas as tonalidades, as tétrades também.
porque aí fica tudo muito mais fácil, gente. Fica tudo muito mais fácil. É isso aí, vamos dominar as cordas. E não se esquece de se inscrever no meu curso se tu não és aluno e queres evoluir em um tempo mais rápido, mais hábil e com a ajuda do professor que sou eu, com o suporte que eu dou. Grande abraço e vamos dominar as cordas. Fui!